Então, agora, Inácio Gerber. Inácio Gerber é psicanalista, escritor, professor, engenheiro, violoncelista, regente de coral e interessado nas ciências contemplativas. Verdadeiro transdisciplinar, né? Pelo jeito. Muito. Membro efetivo e docente do Instituto de Formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Autor de diferentes artigos em revistas especializadas e de 2 livros, obras importantes que contribuíram para o desenvolvimento da psicanálise no Brasil. Seção de Histórias e Por que Bion. Esse em coautoria com Luiz Cláudio Figueiredo e é parte da coleção Grandes Psicanalistas, que apresenta as principais coordenadas do trabalho de Bion, situando-o em nosso tempo e em nosso contexto cultural. Como músico e psicanalista, Inácio faz uso de ambas as expertises no exercício da clínica, já que a escuta e a sensibilidade, assim como o uso da lógica contraditória e infinita das emoções humanas, são a base do seu trabalho. Membro do CETRANS desde a sua fundação, em 1998. Com você a palavra. O microfone, Inácio. Agora sim? Agora sim. Tá. Agradeço a apresentação que a Vitória fez e agradeço particularmente a Maria, ao Sérgio e a Marina, porque eu sinto que aquilo que eu vou falar, de alguma maneira, está falado por eles também, em diferentes caminhos, terminologias, mas acho que estamos falando de uma mesma coisa. Talvez a palavra coisa dê mais conta disso, né? Bem, o que significa eu falar como psicanalista? Transdisciplinar, como vocês já viram pela minha própria experiência de vida, né? E a psicanálise é uma arte, ciência, conhecimento, sei lá, essencialmente transdisciplinar. Essencialmente, além de uma divisão de disciplinas, né? De uma tentativa de ver além. E o que define a psicanálise é o inconsciente. Existem várias teorias que, na verdade, são conjecturas em psicanálise, né? Várias escolas, e estamos numa época que eu chamaria de transescolas. Deixaram de fazer sentido escolas determinadas e o que interessa é os links, a ligação entre uma coisa possível e outra, né? Mas a base, o que é que define a psicanálise, como eu disse, o inconsciente. E o inconsciente emocional. Tentando colocar isso em 2, 3 palavras, o inconsciente como um repositório, usando um pouco aquela imagem do dicionário de Borges, em que estaria todo o conhecimento, todos os sentidos humanos, tudo que já aconteceu e acontece, é mais ou menos uma definição do inconsciente. É onde está, de alguma maneira, depositado todo o nosso conhecimento ontogênico, ontológico e filogenético. Bem, como é que era possível, como é que seria possível um espaço atemporal e além do próprio espaço, a não ser como algo infinito. Infinito que nos escapa e nos escapará sempre. E, por outro lado, onde está todo o conteúdo emocional que nos faz agir, nos faz pensar, nos faz desejar. Eu faria uma ilustração de tentar
pensar e inteligir, né? É difícil imaginar, essa relação do inconsciente com o que nós chamamos do consciente. Aquilo que falamos, que ouvimos, etc. Me vem sempre uma imagem dos filmes de Kurosawa, em que, de repente, temos cenas de batalha, em que há milhares e milhares de guerreiros, né, dentro de uma planície, a perder de vista. Né? Em certo momento, esse exército se desloca e tem que passar por um desfiladeiro, em fila indiana. É como se fosse a passagem desse inconsciente para a nossa consciência, ou para o consciente. É algo como do infinito para o finito. Nós falamos uma palavra atrás da outra. Não temos outra possibilidade, né? O inconsciente pensa tudo ao mesmo tempo e nos vem alguma coisa dele. Como alcançá-lo? Como ele ser o depositário de uma verdade emocional nossa, do analisando, do paciente que nós atendemos e do que tem de verdadeiro entre nós dois? Basicamente, o fundamental, além das histórias contadas e tudo mais, qual a experiência emocional que um analista vive com seu analisando? O que está acontecendo entre nós? Como compreender? Então, poderíamos pensar a psicanálise, como eu disse, uma série de conjecturas teóricas a serem esquecidas no momento em que estamos atendendo, que estamos fazendo análise com uma outra pessoa, e a atitude do analista para poder tentar captar o inconsciente do nosso analisando através do nosso próprio inconsciente. Como esse analisando nos afeta? O que ele nos faz pensar? Se deixar, como Freud dizia, atenção livremente suspensa, seria, na verdade, uma desatenção, uma desafirmação de si, para tentar encontrar uma verdade existente entre eu e o outro. Então, tudo aquilo que me afeta, tudo aquilo que me vem e tudo que a outra pessoa fala tem a ver com a nossa presença em comum, uma vibração, talvez pudéssemos dizer, em comum. Isso para ligar a ideia de que tem que ser um espaço infinito que sempre nos escapará. E é um pouco disso que eu vou falar, falando um pouco dessa prática psicanalítica, mas estendendo esse sentido de inconsciente para ligar a ideia de infinito. Um título que eu imaginei, me veio para essa palestra, para essa minha fala, é Inconsciente, uma nuvem infinita. Nuvem bem no sentido da cloud, da nuvem internética, que de alguma maneira chegaria ao conjunto das informações humanas, históricas, atuais, etc. Imaginar uma nuvem infinita em que tivesse depositado toda essa história e conhecimento humano e principalmente as emoções humanas que determinam todo o resto. Então, eu vou fazer uma pequena passagem pelo conceito de infinito. Eu vou usar um resumo muito bem feito de Gustavo Pinheiro sobre essa ideia de infinito. Ele diz: o processo histórico sobre o infinito iniciou-se com Aristóteles. São coisas sabidas, mas que eu acho importante retomar para
da sequência, com um dos conceitos mais esquivos, difíceis, maravilhosos que o pensamento humano criou. O que é o infinito? O que queremos dizer, por exemplo, quando afirmamos que a sequência 1, 2, 3, 4, 5, etc., né, é infinita? A infinitude da sequência manifesta-se na característica inapreensível de nunca terminar. Infinito, não tem fim, né? Uma propriedade futura, inalcançável, e não um traço presente concreto. Aonde isso vai dar, está fora dessa presença concreta. A essa forma de infinito, Aristóteles chamou infinito potencial, em potência. A segunda forma de pensar o infinito consiste em vê-lo como uma realidade presente, em ato. Como é que seria esse infinito vivido, inteligido, imaginado em ato? Nesse caso, poderíamos imaginar um ser sobrenatural que anotasse todos os números, absolutamente todos, num ato de vontade quase divina. É muito difícil, para não dizer impossível, captar o que isso significa. Somos capazes de representar um todo que está integralmente presente, mas nunca termina? Seja porque, na verdade, é inimaginável, seja por razões filosóficas mais profundas, Aristóteles afirmou em sua Metafísica que o infinito em ato não existe. Ao longo dos séculos, essa rejeição ao infinito em ato foi defendida unanimemente pela ortodoxia ocidental, tanto filosófica como matemática. O infinito em ato, segundo os escolásticos, era um atributo da divindade. Apenas no final do século XIX, George Cantor, um grande matemático e pensador, revoluciona esses conceitos com sua teoria dos conjuntos infinitos, que era a sua forma de designar o estudo das totalidades infinitas como se fossem objetos em si. Ou seja, Cantor admite o infinito em ato e que ele se constituísse no próprio fundamento de uma nova matemática mais abrangente, com sua teoria de conjuntos infinitos, que vai determinar toda a matemática aleatória para consistente, atual e moderna, com resultados práticos que estão aí, né? Bem, aí eu retomo. 300 anos antes de Cantor, o genial Baruch de Spinoza antecipou os desenvolvimentos matemáticos e lógicos do conceito de infinito na sua famosa Carta do Infinito, de 1663, dirigida ao seu interlocutor Lodewijk Mayer. Eu vou citá-la. A questão do infinito sempre pareceu dificílima a todos, até mesmo inextricável, porque não distinguiram entre aquilo que pode ser inteligido, mas não imaginado, e aquilo que também podemos imaginar. Ou seja, o infinito só pode ser inteligido, mas não imaginado. Se tivessem prestado atenção nisso, jamais teriam sido esmagados ao peso de tantas dificuldades. Com efeito, teriam claramente compreendido qual infinito não se divide em partes, ou seja, não tem parte, e qual, ao contrário, pode ser dividido em partes sem contradição. Teriam também compreendido qual infinito pode ser concebido como maior que outro sem qualquer contradição, e qual não pode
ser concebido assim. É uma antevisão absolutamente genial e, de alguma maneira, representa o inconsciente da psicanálise. É como se esse inconsciente não se divide em partes. Ele não pode ser pensado numa linha de pensamento linear, de uma coisa a outra, dedutiva ou indutiva, de várias coisas chegar a outra, mas tudo está ligado de uma maneira tal em que não há separações. Abrange todo um conhecimento indivisível, que é outro conceito ou maneira de ver o inconsciente humano ou o infinito matemático. Ele é indivisível, todo conhecimento está d'emblée, como um conjunto. Nesse pequeno fragmento, Spinoza nos ajuda a compreender o infinito, o inconsciente infinito da psicanálise, desde Freud e passando por dois autores que me são caros, Bion e Mate Blanco. Os dois são seres transdisciplinares. E eu colocaria quase como um sinônimo de transdisciplinar seres renascentistas, antes da divisão do conhecimento em disciplinas. Né? O Renascimento é transdisciplinar. Né? Mate Blanco coloca de uma maneira bonita, ele diz que é como se fossem, em vez de consciente e inconsciente, dois modos de ser do ser humano. O modo de ser consciente, finito, e o modo de ser inconsciente, infinito. É sempre uma tentativa, jamais chegaremos lá. A lógica do inconsciente sempre me fascinou e se tornou a mestra da minha busca fundamental no sentido da minha prática clínica, daquilo que eu faço todo dia. E ao longo do tempo, o que eu podia chamar de um ato de fé, é um termo de Bion, no inconsciente, foi evoluindo para um sentimento quase físico, quase corpóreo do meu inconsciente. Ou eu poderia dizer do inconsciente de todos nós, porque em última análise ele é único, né? Ele representa o conjunto da humanidade, do ser. Mas é curioso que eu experimento esse sentimento particularmente na presença de meus analisados. Mas esse sentimento se dissemina para a minha vida lá fora, como se essa atitude na prática analítica tivesse que ver e vai se disseminando por a minha visão de mundo lá fora. Não dá para separar as duas coisas. Como é que é um analista no consultório? Como ele é na vida. Não há mistério, não baixa um santo nele, né? Naquele momento. Sim, é um fazer diferente, mas o ser do psicanalista é o mesmo. Minha trajetória do consciente finito, formas pensamento, em direção ao inconsciente infinito, um caos organizado por uma ordem implicada transcendente. A ideia de uma ordem implicada que dê sentido a um conjunto de dados caóticos e aparentemente sem sentido, as manifestações do inconsciente, por exemplo, está apresentada em uma obra fundamental do físico e pensador David Bohm. Trabalhou com Einstein, com toda essa geração de físicos teóricos, e um livro excelente, A Totalidade e a Ordem Implicada, uma nova percepção da realidade. Eu vou citar um pedaço dele, que ele diz: temos, pois, de ficar alertas para considerar seriamente
e atentar com cuidado para o fato de que nossas teorias não são descrições da realidade como ela é, mas sim formas de insight sempre em transformação, que podem indicar ou apontar uma realidade implícita e não descritível ou especificável em sua totalidade. Qualquer evento, objeto, entidade, etc., descritível, é uma abstração de uma totalidade desconhecida e indefinível de movimento fluente. Ele está, de alguma maneira, definindo isso que eu estou chamando do inconsciente psicanalítico. Movimento fluente. A nova forma de insight talvez possa ser mais bem definida como totalidade indivisa de movimento fluente. A visão implica que esse fluxo, em certo sentido, é anterior ao das coisas que podem ser vistas, formando-se e dissolvendo-se nesse fluxo. Pode-se talvez ilustrar o que se quer dizer com isso, considerando-se o fluxo da consciência, o fluxo da nossa consciência. Essa fluidez da consciência não é definível de maneira precisa, sendo, porém, evidentemente, anterior às formas definíveis dos pensamentos e das ideias que podem ser vistos, formando-se e dissolvendo-se no fluxo, como pequenos encrespamentos ou ondulações, ondas e vórtices num fluxo fluente. Em outras palavras, né, tudo que falamos, que pensamos, são apenas pequenos encrespamentos, ondulações, ondas e vórtices num curso fluente do nosso inconsciente. Isso me parece que é fundamental para compreender do que se trata a psicanálise. Eu citei Maté Blanco, que transdisciplinar, psicanalista, mas fez todos os cursos de matemática, de filosofia, um ser interessantíssimo, né? Num seu livro fundamental, O Inconsciente como Conjuntos Infinitos, ele propõe que o inconsciente freudiano tem uma dimensionalidade superior às nossas 3 dimensões espaciais. Então, o inconsciente portador de uma ordem implicada, latente, em outra dimensão, que daria sentido aos conteúdos manifestos em nossa dimensão habitual, consciente, transcendendo-a. Ou dito de outra maneira, nós vivemos uma realidade em 3 dimensões. Se pensarmos na realidade em 4 dimensões, é impossível desenhar uma figura em 4 dimensões. Está além da nossa possibilidade. Mas algo que pode ser totalmente sem sentido ou misterioso num mundo tridimensional pode encontrar uma razão transcendente no mundo de 4, 5, 6, e a física chega a 11 dimensões. Isso também é uma maneira de pensar o que é o inconsciente, né? Transcender, como eu entendo, seria, então, elevar-se a um campo de sentidos mais abrangente, em que relações possivelmente ocultas no campo básico de referência tornam-se explícitas e claras. É uma possível definição do método psicanalítico. Transcender o sentido consciente para uma outra dimensão, onde simplesmente não existam os paradoxos da lógica clássica e mesmo as contradições entre consciente e inconsciente. Talvez a psicanálise se defina
por uma atitude desse tipo. Tudo tem a ver com tudo. O que nos remete aos deslocamentos, condensações características do inconsciente freudiano. Ou seja, ele admite a contradição. Como escapar da lógica que nos foi colocada? A contradição é das coisas que mais, dentro da ciência tradicional, não da ciência contemporânea, claro, se expandiu para incorporar a contradição nos incomoda. E como poder ver que nossas emoções são essencialmente contraditórias. Convivem ao mesmo tempo, né? Ao contrário, né, do terceiro excluído de Aristóteles, se A é diferente de B, não existe um terceiro termo T que seja igual a e B ao mesmo tempo. Para o inconsciente, para as emoções, isso não tem a menor importância. É uma outra visão possível das coisas. Para dar um exemplo bem prático dessa ligação entre um conceito psicanalítico e um conceito matemático, eu vou usar uma expressão de Poincaré. Poincaré é outro daqueles gênios, né, do pensamento que abriu caminhos totalmente novos, né? E Bion usa uma expressão de Poincaré, ato selecionado, para definir certas coisas em psicanálise. E eu vou ler um trecho em que Bion fala de Poincaré, cita Poincaré, para concluir alguma coisa a partir disso. Então, diz Bion nesse trecho, nesse texto. Poincaré assim descreve o processo de criação de uma formulação matemática. E ele vai citar Poincaré. Aí é Poincaré dizendo: para que um novo resultado tenha qualquer valor, ele precisa unir elementos há muito conhecidos, mas até então dispersos e aparentemente estranhos entre si. E, de repente, ele introduz ordem onde a aparência de desordem reinava. Então, ele nos possibilita enxergar de relance cada um desses elementos no lugar que ocupam no conjunto. Não é só o fato novo, é valioso por si só, mas ele dá um novo valor aos fatos, elementos que ele une. Nossa mente é frágil, assim como nossos sentidos. Ela se perderia na complexidade do mundo se essa complexidade não fosse harmoniosa. Como os míopes, ela apenas veria os detalhes e seria obrigada a esquecer cada detalhe antes de examinar o próximo, porque seria incapaz de captar o conjunto. Essa captação inconsciente do conjunto. Os únicos fatos dignos de nossa atenção são aqueles que introduzem ordem nessa complexidade e a tornam acessível. E aí diz Bion: eu usei o termo fato selecionado para descrever aquilo que o psicanalista deve experienciar no processo de síntese que parece ligar elementos que até então não pareciam conectados. O fato selecionado, o termo de Poincaré, e que Bion adota na psicanálise, é o nome de uma experiência emocional. A experiência emocional de um sentimento de descoberta de coerência. Eu vou repetir. O fato selecionado é o nome de uma experiência emocional vivida. A experiência emocional de um sentimento de descoberta de coerência. Isso ficará mais claro com um exemplo prático que nos é bastante conhecido para um psicanalista. Estamos atendendo analisando já há tempos, pode ser anos. Em uma sessão, ele nos relata
uma série de acontecimentos vividos recentemente, entremeados por memórias passadas, sonhos, autointerpretações, enfim, um conjunto dispar de fatos dispersos, de elementos conhecidos de per si, mas nos escapa qual o sentido de tudo isso. O que ele está querendo nos transmitir? O que se passa entre nós dois? Qual a experiência emocional que compartilhamos ou não nesse momento? Nos vem uma sensação possivelmente ansiosa de não entender nada. Eu diria que esse é o estado de mente usual de um psicanalista. Claro que eu estou abrindo isso para um sentimento usual do ser humano, né? A se permitir a experiência de não entender. Subitamente, nos ocorre uma formulação posta em palavras que parece dar sentido a tudo aquilo que parecia não ter sentido. Um insight, aquilo que se chama um insight. Claro, quando essa a captação ocorre, tantas vezes ou mais, ela nos escapa. Reparem que essa proposta de Poincaré vai além dos processos dedutivos e indutivos da matemática clássica. O sentido geral é captado sem um processo linear de tentar conectar cada elemento ao seguinte. A coisa é captada no conjunto. Um exemplo prático disso é os sonhos. Quando Freud começou, né, a interpretação dos sonhos, ele imaginava que ele ia pegar cada fragmento e tentar, por um raciocínio clássico, juntá-los. E aí ele mesmo evolui para ouvir o sonho numa totalidade e, a partir de tudo aquilo, sem tentar ligar elementos, tentar captar qual o sentido emocional que daquilo vem. Então, eu estou propondo nessa exposição que o inconsciente é o exemplo mais marcante da existência concreta do infinito em ato, que nos constitui como seres humanos e que a possível apreensão de suas interferências no campo da finitude consciente se dá em uma atitude de atenção intuitiva do analista. A psicanálise é uma arte-ciência intuitiva e ela está nisso se baseando no conceito atual de ciência, de uma ciência intuitiva, em que isso passa a fazer parte do referencial de pensamento. Bom, eu acho que eu vou dar um salto para a parte final, que eu chamei a plenitude do vazio. Qual é o limite entre essas duas lógicas, a lógica consciente e a lógica inconsciente? Podemos usar um exemplo bastante comum matemático, né? Dizemos que uma circunferência é o limite matemático de um polígono, triângulo, quadrado, pentágono, né? Com infinitos números de lados. Então, podemos imaginar um monte de lados cada vez menores, até que os lados não se distinguem mais e se transformam numa circunferência. Mas não é a mesma coisa. Há um corte epistemológico, um corte radical entre algo que tem um monte de lados e, em certo momento, se transforma numa circunferência que não tem início e não tem fim. Infinita. É exatamente essa passagem entre algo divisor que tem um monte de fragmentos e lados e se transforma numa continuidade infinita. É uma representação
novamente, dessas duas nossas maneiras de ser no mundo. Então, se pensarmos o inconsciente, então, como uma infinitude de sentidos e relações, estará nele tudo que já vivemos emocionalmente, todas as nossas vivências internas e talvez toda a memória da espécie. Algo que Freud denominou herança arcaica, Jung enfatizou como inconsciente coletivo e Borges poetizou como o Aleph, o conjunto infinito de todos os conjuntos infinitos, uma nuvem infinita. E eu terminaria citando duas passagens de Otávio Paz. A primeira, elas estão numa apresentação do livro de Basho, o poeta maravilhoso do Haikai, né? Sendas de Oku, em que ele diz: a doutrina Zen, e tudo que eu estou falando podia ser resumido numa visão Zen de todas essas coisas. Para mim, psicanálise é uma arte, um procedimento Zen, é o que mais define. A doutrina Zen afirma que as fórmulas, os livros canônicos, os ensinamentos dos grandes teólogos e ainda mesmo a palavra de Buda são desnecessários. O Zen afirma que o estado satori é talvez o equivalente do sem memória, sem desejo, sem compreensão racional, que se propõe ao analista diante do seu analisando. Uma desafirmação de si mesmo. Mas, continuando aí, o estado satórico é aqui e agora mesmo. Um instante que é todos os instantes. Momento de revelação em que o universo inteiro, e com ele a corrente de temporalidade que o sustém, desmorona. Esse instante nega o tempo e nos põe em confronto com a verdade, com V maiúsculo. E a outra, muito bonita, o auge do instante contemplativo é um estado paradoxal. É um não ser no que, de alguma maneira, se dá o pleno ser, plenitude do vazio. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Inácio. Muito bonito o que você falou, muito bonito. Então, temos muitas questões. Minha gente, vamos lá. Começando com Maria. Estou pegando aqui no chat. Uhum. Porque o chat anda, entendeu? Então, eu tenho que ir lá embaixo procurar a Maria. Peraí. Começa. Vários elogios para Maria. Maria, como é que o Dair fala? O Woman Sui Transcendentalis, que começou assim. O Francisco de la Zuana, ele faz uma observação que a religião ela pode tanto vir do relegere como do religare. E completando a pergunta, ele faz essa observação, mas aí em seguida o Fernando Cortese, ele completa dizendo o seguinte: o filólogo Otto traz a acepção relegere, religião, como releitura do real aparente. Era essa a acepção adotada por Jung. Como você vê essa colocação? Olha, quando nós, do ponto de vista dessa transpolaridade, você fala em diferentes níveis de realidade, você tem cabe essa acepção que o Fernando, né, Fernando Cortese
e o Ziuma acabaram de falar, porque você tem uma explicitação de nos vários níveis de realidade, a expressão de uma dada religião. O que se coloca é o seguinte, que se a religião se reduz aos níveis de realidade, existe um reducionismo aí muito grande inscrito. Então, sim, existe essa visão. Nós não podemos esquecer jamais da relação com o real, quer dizer, a transpolaridade chama de real, e o Inácio falou também agora dessa nuvem infinita, que está na fala do Inácio claramente também. Então, sim, a, o esforço da religião, e que é algo muito particular de uma dada época, né? Porque ela emerge numa dada época, num dado local. Todas as religiões emergiram dentro de uma época, dentro de um determinado local. Então, elas atendem essa dimensionalidade da realidade, mas se ela também deve atender, e se nós soubermos fazer a leitura, talvez também nós encontremos nela também essa dimensão do real. A dificuldade é a articulação. A articulação tanto no nível do real, como a articulação, tanto no nível da realidade, dos níveis de realidade, como a articulação com o real. Eu acho que é esse onde fica o gap, né? Porque senão esse fluir que o Inácio tão bem concentrou, na verdade a fala do Inácio concentrou, realmente tocou tantos pontos das falas de todos, né? Nós aqui. E senão esse fluir não se dá. E é um risco que o exercício normal da religião via, ela não capta esse fluxo. Ela não capta o fluxo, ela não capta o infinito, ou pelo menos ela não dispõe isso aos seus fiéis, ou ela não conscientiza os seus fiéis dessa realidade. Acho que é isso. Vários elogios de alguns do Domingo Adame, do Dair, né? O Daniel Silva. Aí temos mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui, Maria. É do Francisco ainda. A religiosidade é transdisciplinar, a religião é discricionária. Faz divisão, aparta a essência do ser? Eu acho que ele já perguntou e ele já respondeu, né? Na verdade, essa questão do que você corporifica no exercício da religião. Você corporifica apenas uma religião via ou você corporifica uma religião voz? Quer dizer, nós falamos muito da corporificação do ser, mas como é que nós vamos falar da corporificação do espírito, ou da corporificação do sagrado, ou da corporificação do infinito? Né? Eu vejo que aí se expressa a questão do terceiro culto, do que tão falado na transdisciplinaridade. Né? E o terceiro culto nada mais seria do que pelo menos essa tomada de que esse fluxo, esse infinito, ele está presente a todo momento, né? Ele está aí. E em que maneira eu me relaciono com ele? Então, sim, está nesse religare. Eu vejo o religare como a presença desse oculto vigente e vivo a cada momento, em cada dia. E dentro dessa possibilidade que nós temos de sentir esse fluir, né? É um fluir e um florescer, um fluir e um florescer permanente.
E eu vejo que religare, para mim, é essa noção desse contato com esse fluir, esse religare. E eu vejo que esse fluir e religare, muito na fala do Sérgio, quando ele falou da proveniência, né? Da onde vem isso daí tudo, né? Qual é a proveniência disso daí? E eu sinto muito essa proveniência como um fluir e como um florescer contínuo. Tem uma outra pergunta do Daniel, mas que você acabou de responder, porque ele pergunta se essa busca incessante do pertencimento, do religário, não estaria hoje muito mais fora dessas religiosidades obscurecidas. Acho que você acabou de responder também, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. As religiões, eu acredito, pelo que eu pude ter contato com elas, eu tive contato com várias assim, dá para sentir que elas têm isso na maioria delas, não todas, mas várias delas têm isso presente na sua expressão mais intrínseca, né? Mas o exercício, existe um abismo, uma distância muito grande entre o exercício e a proposta, para muitas delas, né? Não para todas, mas para muitas delas. O exercício não realiza, não atualiza, né? Pode existir até potencialidade, mas jamais raramente atualizada. O Oscar Ochoa, ele pergunta como distinguir a espiritualidade da religião. Eu vejo que de uma certa forma, eu já falei isso daí. Como que você se reduz a regras, a instituições, a normas e a exigências que ferem o espírito da própria religião e como você ultrapassa isso tudo, né? E nessa dimensão de infinitude e tem coisas nesse nível que são ainda não pensadas, como o Sérgio falou, e tem coisas que são invisíveis. Então, muitas vezes é impossível para uma religião via disponibilizar isso, porque tem a ver com a experiência da pessoa mesmo, única da pessoa, é experiencial e é singular. E então não é dado, não pode ser dado. Isso não é algo que não é algo que pode ser Ensinado, você pode ser ensinado para, você tem que experimentar e ter uma abertura para receber essa experiência, né? Então, eu vejo que a grande diferença é você estar aberto para poder receber essa experiência. E daí isso tem que sair do que o Sérgio definiu como maquinação. Acho que tem que sair dessa maquinação para poder ter essa abertura de, eventualmente, ter, quiçá, né? Receber essa experiência. Então, só um entre parênteses, a Julieta está dizendo que está sem luz, por isso que ela saiu. Faz mais de 1 hora. Ela está sem luz na casa dela, tá? Tem uma pergunta do Adame, do domingo, que é o seguinte: para você, o terceiro culto é um meio para a religião? E ele completa: permanecemos alheios ao real enquanto não temos a experiência do terceiro culto? Eu acredito que sim, certamente. O terceiro culto é essa experiência. Para mim, é a experiência o terceiro culto é a experiência da religião voz, do que eu determinei como religião voz. É essa experiência. Sim. Por isso que não se pode falar que tem o exercício da transdisciplinaridade demanda pelo menos uma abertura para essa experiência. Não pode se reduzir apenas a 2 níveis de realidade. Ele exige uma abertura para essa experiência
do terceiro culto. Aí tem uma outra pergunta de Araon Garcia Ortega. Ele faz a pergunta: a espiritualidade é uma outra forma de acercar-se da realidade? Talvez com humildade e amorosidade? Sim. Da realidade, sempre não pode se reduzir à realidade, né? Porque é quase que como se você se reduz à realidade, você se reduz ao consciente, talvez apenas, ou ao que o Sérgio falou, aquilo que se mostra, e não aquilo do que está presente. Então, eu vejo que tanto a fala do Sérgio como a fala do Inácio, elas explicitaram parte da minha fala, né, muito, muito bem, porque se você se reduz à realidade, você fica no nível do que nós estamos vendo aqui na tela, você não fica no nível do que isso daqui está se mostrando. Então, é importante não se reduzir à realidade, mas incluir aquilo que ainda não pensamos, né? Ou aquilo que ainda que está aí para ser desvendado. E eu acho que isso é a beleza, e a beleza da dinâmica da vida, e eu acho que é da dinâmica do nosso existir mesmo, né? A beleza está aí. Sim. Acho que para você é só, Maria. Então, tem acho que umas 4 perguntas para a Marina, que depois eu vou encaminhar para ela, viu, Marina? E depois a gente vai mandar para você. Então, as pessoas que fizeram as perguntas sobre o grupo e o grupo como formação da fundamento da humanidade, aí a gente vai mandar para ela e daí a gente volta à resposta, tá? Elogios para a Ideli, que fez uma grande apresentação para a Marina. Ana Paula Figueiredo está dizendo que o grupo manifesta e ativa a consciência, a ciência junto. Bom, então, a parte do grupo, então, eu não vou fazer as perguntas, né? Vou deixar para fazer depois. Muitos elogios para a Marina também, para o texto dela. Agora, vamos para o Inácio. Deixa eu ver aqui. Ô, Vitória, agora não vai fazer, eu não vou ler as perguntas da Marina. Ah, é verdade! Né? Nossa Senhora! Nossa Senhora, desculpa! Pessoal, é o seguinte, nós tínhamos elaborado 5 questões para a Marina e a Marina respondeu. E a Ideli vai ler. Eu faço a pergunta, a Ideli lê. Quem sabe alguma dessas questões elucidam alguma das dúvidas que as pessoas colocaram no chat. Ainda bem que você lembrou, né? Tinha me passado isso. Então, essas perguntas foram feitas para a Marina e a Marina respondeu e nós traduzimos. Então, eu vou fazer a pergunta para a Ideli vai ler o que a Marina respondeu. A primeira pergunta: como os grupos foram formados para atuar na comunidade de ética vivente? As pessoas chegam à comunidade porque procuram um processo de autotransformação por meio do trabalho psicológico inicial, psicossíntese. Então, continuando com a autodescoberta, elas se sentem atraídas por serem uma parte ativa de uma experiência e criação de grupo. A segunda pergunta: quais são os desafios de trabalhar com um grupo formado por pessoas de diferentes faixas etárias? Temos agora vários jovens à medida que criamos projetos específicos para eles. Às vezes, existem os mesmos desafios intergeracionais que existem nas famílias entre pais e filhos. Os jovens gostariam de se sentir livres para apresentar sua maneira de administrar as coisas, enquanto as gerações mais velhas sentem que devem manter os princípios e valores nos quais se baseia a comunidade. Enfrentamos isso tentando encontrar a cada vez
o ponto mais alto possível de síntese entre sua visão e a visão mais envelhecida. E também para oferecer a eles a possibilidade de terem seu espaço de autoexpressão em projetos dos quais são totalmente responsáveis. Vários deles também vivem juntos em uma das casas da comunidade, como um lugar para eles. Eles trouxeram muita vitalização e estão cada vez mais alinhados aos valores centrais do grupo, mesmo assumindo tarefas e responsabilidades espontaneamente. Isso seria a geração mais jovem, né? A geração mais jovem que ter esse papel. A terceira pergunta é a seguinte: o que é mediação na constituição e apoio de um grupo? Existe a figura do focalizador de grupo. Em cada campo de atividade, existem focalizadores que têm a tarefa de manter o grupo unido e acompanhá-lo para o cumprimento de um objetivo escolhido em conjunto. O focalizador não é um líder no senso comum, nem um condutor, nem um facilitador, mesmo que ele tenha que ser capaz de facilitar também. A capacidade de focalizar grupos vem à medida que as pessoas assumem mais responsabilidades e estão crescendo de forma visível e rápida com isso. A focalização é um instrumento muito bem desenvolvido, diria que representa também o nosso estilo de governança. Quarta pergunta. Você acha que sua experiência como psicóloga ajudou nesse trabalho? Ou há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para torná-lo ainda mais dinâmico e eficaz? Na comunidade ética do vivente, existem vários psicólogos, pois todos iniciamos a nossa adesão à comunidade através de um processo de autodescoberta psicológica. O estudo e a pesquisa em vários campos, psicologia, ciência, economia, meditação, artes e educação, são fundamentais para nós. O conhecimento psicológico está muito difundido, mesmo entre pessoas que não são psicólogos. Isso permite ler as experiências concretas através de lentes esclarecedoras e transformar mais facilmente nossos padrões pessoais, que não são mais adequados. Agradeço ter estudado psicologia, que me dá muitas ferramentas para entender processos mais pessoais e coletivos. E, finalmente, a quinta pergunta é: você acha que o seu trabalho com grupos ajudou a transformar o comportamento das pessoas envolvidas? Certamente sim. Estamos acostumados a compartilhar em grupos sobre tudo, desde as questões pessoais até questões da alma e espirituais. A partilha em grupo é um dos nossos instrumentos, juntamente com a meditação em grupo e o serviço em grupo. Todo o nosso experimento é sobre aprender, crescer, compreender, transformar por meio do trabalho em grupo. Na comunidade, as pessoas têm a possibilidade de viver diferentes experiências de grupo, através das nossas várias escolas e cursos, através das leituras dos ensinamentos espirituais coletivos, através do trabalho prático em grupo. Okay. Essas são as perguntas, então, que nós fizemos para a Marina e foram respondidas, então. As demais, então, depois vou encaminhar para ela. A Cici Fontes, Inácio, está mandando aqui uma pergunta para você. Inácio, poderíamos dizer que o inconsciente pessoal seria experiências em potencial? A onda, enquanto a consciência, seria memórias declarativas das experiências vividas, a onda colapsada? Sim, é uma maneira de colocar, talvez em outras palavras, né? Mas certamente não no mesmo nível, no mesmo patamar ou níveis de realidade, podíamos chamar assim, né? Como se essa consciência declarativa fosse uma redução
diante da impossibilidade de captação do todo, mas é a maneira possível de transmitir isto, né? Isso me fez lembrar uma frase do Einstein, que ele dizia que será que nós vamos ter que nos conformar com uma visão restritiva da ciência, da realidade, da física, etc. Sim, desde que sejamos convencidos que isso é apenas uma parte de algo que nos escapa, né? Ela ainda continua. Poderíamos inferir que inconsciência coletivo seria a consciência humana atemporal e alocal, o inconsciente luminoso, infinito? Sim. Sim. Acho que é uma maneira de representar aquilo que eu trouxe. Concordo, sim. É a que você falou, né? Como uma das possíveis definições, das tentativas por palavras de representar isso que nos escapa. Algo que a gente não consegue definir, né? Sim. Aí, o Daniel, ele faz uma pergunta aqui para você, o Daniel da Silva. Ele fala assim: prezado Inácio, a ordem implícita em Bonn poderia ser uma forma de sugestão do terceiro oculto? Sim, sim. É algo que dá sentido e que nos faz, quando eu falei em um ato de fé, é um ato de fé de que tudo isso que nós vivemos, que somos, etc., tenha algum sentido. E aí marca uma diferença fundamental. Claro, vai tocar em espiritualidade, acho que em tudo isso que nós estamos falando, né? Ou acreditamos que há muito desligado, muito além de uma ideia de um Deus barbado que nos julga ou nos recompensa, mas que existe um sentido geral do qual nós fazemos parte e que nós somos um microcosmos desse sentido geral das coisas. Aí tem uma outra pergunta do Francisco Della Zuana. Ele fala o seguinte: podemos ser conscientes da infinitude do ser? Podemos falar da infinitude do micro e do macro e da infinitude do terceiro secretamente incluído que trata a PD? Olha, eu vou dar uma resposta, talvez, resposta não, um comentário, claro, curioso que me veio e que achei uma coisa interessante de colocar. Na tentativa, sempre será uma tentativa, né, de experiência com o outro ser humano, a tentativa em psicanálise e que eu procuro aplicar na vida é tentar ver o outro como se fosse a primeira vez. Talvez tenha um pouco aquilo entre o pensar e o pensado, se é que eu compreendi, como o Sérgio colocou, ou Heidegger, mas no sentido de esquecer quem é aquela pessoa, não vir, agora vem o histérico, vem qualquer categorização, e tentar enxergar aquela pessoa como se fosse a primeira vez que ela estivesse chegando. E vale como tentativa isso na nossa vida. Cada um de nós, eu sair daqui, chegar em casa, encontrar minha mulher e tentar vê-la como se fosse a primeira vez. O que aconteceria se, de repente, eu encontrasse ela agora e não me fixasse em toda uma história constituída que pudesse limitar e já ter uma visão marcada? Talvez valha como atitude no mundo, né? Essa tentativa de olhar como se fosse a primeira vez. Eu vou citar uma frase do Shunryu Suzuki, que eu gosto muitíssimo, né? Tem um livro dele, Mente Zen, Mente de Principiante, em que ele diz: a mente do principiante ou do aprendiz até melhor, tem muitas possibilidades.
a mente do conhecedor, vamos botar entre aspas, né? Tem poucas possibilidades. Ele não quer dizer que a gente não tenha que estudar e conhecer, mas manter a nossa mente de aprendiz. Senão a vida perde a graça. Se eu achar que eu já sei, aí eu caio numa arrogância que a vida perde a graça. Se eu não tiver coisas para aprender, como aprendi hoje, não tem graça. É isso Talvez mesmo. não tenha nada a ver com a pergunta, mas é o que me deu vontade. Não, mas eu acho que tem a ver, sim. A Cici faz outra pergunta para você. Poderíamos inferir que as aproximações com o infinito seriam possíveis em estados de expansão da consciência, enquanto o finito em estados de elaboração de conteúdos vividos pela consciência ordinária? Sim, se eu entendi bem a pergunta, eu podia dizer, a tentativa, eu falo sempre como psicanalista, no sentido prático daquilo que eu faço, é estar num estado de meditação. Eu acho que a prática da meditação é fundamental. Poder esvaziar, essa tentativa de esvaziar os pensamentos para poder entrar uma coisa nova. Eu vou rapidamente contar outra parábola, uma parábola oriental que eu gosto muito, que diz que um professor da universidade, séculos atrás, né, da Universidade de Kyoto, ou qual fosse, né, super renomado, premiado e tal, e reconhecido, ouve pela primeira vez falar do Zen. Ele se interessa e procura entre as pessoas que pudessem informá-lo e recomendam para ele um mestre Zen que vivia numa cabana muito remota, recolhido, né? Ele manda uma mensagem, o mestre, claro, se dispõe a recebê-lo. Quando ele chega lá, o mestre Zen recebe ele e oferece uma xícara de chá. Ele senta e o mestre vai preparar o chá, aquela cerimônia longa de preparo do chá. Enquanto isso, o professor conta, fala sem parar. Não, é porque eu escrevi esses livros, porque eu sou professor aqui, eu ganhei esse prêmio, eu sou docente, ou o que for dali, todo aí. O mestre Zen, silencioso, prepara o chá, põe a xícara na frente dele e vai servir o chá. E o professor falando dele, né? Aí ele serve o chá, enche a xícara, ele continua, né, botando chá com o bule, o chá sai para fora da xícara, cai na mesa, na roupa do professor, que pergunta injuriado, mas o que significa isso? E o mestre diz, quando a xícara está cheia, não cabe mais chá. Ou seja, para aprender o Zen, tem que esquecer tudo aquilo que já sabia. Muito bonito isso aí. E bate bem com o que o Heidegger fala, bem. Não é sério. Quando eu via o Sérgio, a Maria, a Marina, eu dizia, ai, que legal, acho que tem que ver com aquilo que eu vou falar. A gente imaginava. O Daniel Silva faz uma outra pergunta para você, Inácio. Prezado Inácio, a indiferença frente ao colapso da humanidade na biosfera seria um tipo do vazio absoluto que você fala? Curioso, não, muito pelo contrário. Eu acho que é o contrário também. Totalmente, como eu coloquei, totalmente contrário. É um vazio para poder se dar conta disso que está acontecendo e que a cada momento é outra coisa, né? Bom, eu nem preciso dizer, não vou fazer um discurso político, mas é impossível não citar essa experiência que nós estamos vivendo no Brasil, que é algo, para mim, absolutamente novo, terrivelmente novo, né? Algo que talvez a palavra colapso, né, tenha me feito pensar como poder continuar pensando
procurando um sentido nisso que nós estamos vivendo nesse momento. Aqui tem uma outra pergunta da Marisol Cardenas. Professor Inácio, como abordar o desejo desde essa epistemologia que você abordou? Como você poderia falar do desejo nessa sua epistemologia? Bom, em 2, 3 palavras é difícil, né? Mas eu volto àquela expressão, né? Sem memória, sem desejo, sem compreensão racional prévia, né? Que é esquecer as memórias daquilo que a gente é. E claro que, por um lado, a gente deseja que um paciente melhore, a gente deseja, mas não somos nós que definimos o que é a melhora dele, né? Como liberar o desejo dele, seja que pelo menos ele tome contato com esse desejo, se dê conta, né? E difícil dizer alguma coisa a mais sobre isso, teria que discorrer meio longamente, não é o caso, né? Mas é uma questão muito interessante para pensar. Talvez a gente possa, com mais calma, em outra ocasião. Isso. Agora, aqui apareceu uma pergunta para o Sérgio, no meio de toda essa bagunça aqui. Adriana Capuri está fazendo uma pergunta. Espera aí, onde está? Perdi, meu Deus. Espera aí. O religare se daria na desafirmação de si? Dentro do que a gente conversou aqui, não é que se daria nela, exigiria, né? A desafirmação de si seria, possivelmente, parte do caminho para esse religare, né? Eu imagino, embora que isso, justamente, acho que toca, acho que numa questão apresentada pela Maria, que é, na verdade, quando isso acontece, nossa própria relação com o sagrado, ela se descola de todas as nossas relações constituídas nas religiões via, né? Então, nesse sentido, para esse descolamento, pertence logo uma desafirmação de si enquanto pertencente a essas formas eventualmente, até onde eu pude acompanhar o que a Maria falou. Então, Espero que... eu acho que é por aí mesmo. Acho que é um passo. A desafirmação de si é um passo para o religare, não é tudo. Tem uma... Na verdade, acho que ela não é exatamente um passo. Ela é todos os passos dela. Ela não é uma coisa... É uma exigência. Ela não é uma coisa assim, bom, agora pronto, desafirmei, estou de boas. Se trata não, disso, vai ter que né? ser para sempre, né? A desafirmação é para sempre. Acho que é isso. Então, a nossa presidente do Congresso, que sempre encerra o nosso Congresso, não está hoje porque está sem luz lá na casa dela, né? Então, não sei, Maria, como faz? Se encerra você? Como é que você faz? Tem a impressão que nós já podemos encerrar. Agradeço a todos os panelistas e a quem nos ouve. E podemos encerrar com essa última fala do Sérgio, que eu vejo que foi providencial como última expressão da nossa sessão aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos. Então, até uma próxima ocasião. Obrigada mesmo. Foi muito interessante, muito bom para nós aqui ouvir vocês.